Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos, irmãs que nos veem nesta dia chamado hoje. Que Deus te abençoe, te guarde, venha te livrar de todo mal, em nome de Jesus. Para quem vos fala, meu nome é Felipe, do canal Felipe Silva Vídeos. Que a paz do Senhor venha reinar sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Hoje estaremos acompanhando o testemunho de um jovem de Kumasi, acho que é africano, e ele diz que viu muitos jogadores no inferno, como Kaká, Ronaldinho Gaúcho e por aí vai. E vamos acompanhar. No final, como sempre em todos os vídeos, estarei trazendo a minha opinião, por mais que os irmãos não gostem. Muitos irmãos estão me descendo pau, falando besteira, que eu estou expondo pessoas, mas eu não boto a imagem de ninguém, é apenas um robô falando, contando a história do irmão, a qual teve a revelação, dizendo que viu vários jogadores e pessoas no inferno. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Nós estaremos orando e clamando sobre a tua vida, em nome de Jesus. Acompanhe conosco e depois estarei trazendo a minha opinião. Testemunho de Emmanuel Agiático, o que está por trás do futebol. Tradução em português do testemunho de Emmanuel Agiático, um jovem de Kumasi, Gana, na África. Desde garotinho, o Senhor tem dado visões a este jovem, mas era só de vez em quando que elas aconteciam. A partir de 2009, as visões se intensificaram. Este é o relato da sua mais recente experiência, ocorrida na tarde de 24 de novembro de 2011, em que o Senhor o levou ao inferno e lhe mostrou muitas coisas que estão arrastando as pessoas para este lugar de tormento. No inferno, ele viu algumas celebridades que já morreram, dentre eles, Michael Jackson, Princesa Diana, Muammar Gaddafi, Sani Abacha, ex-presidente da Nigéria, e Mark Vivien Foé, jogador camarunense que morreu durante um jogo em 2003. Você vai ficar sabendo o porquê de eles terem ido para o inferno, além de se inteirar de uma revelação surpreendente sobre o que está por trás do futebol. Visitando o inferno, por Emmanuel Agiático. Na tarde de 24 de novembro de 2011, após ter chegado da escola, fui levado ao inferno pelo Senhor, para ele me mostrar várias coisas. Aquela não foi a primeira vez que estive no inferno. Eu já tinha ido lá em outras ocasiões. No entanto, esta visita foi diferente, pois traz muitas advertências para as pessoas que estão na terra. Oro para que todos levem este testemunho a sério. Que todos se certifiquem de que estão lutando para não ir para o inferno, e que todos se coloquem debaixo da majestade do Senhor Jesus Cristo e se preparem para a sua vinda. Pastores que não dizimam. Vi 4 pastores no inferno, que estavam lá porque não dizimavam. Um se chamava Albert, e o outro, Daniel. Este último era pastor da Igreja de Cristo. Esta igreja não acredita no dízimo. Daniel contou que tinha dito para sua congregação que não dizimassem, pois o dízimo não era mais necessário. Ele estava no inferno por 2 motivos principais. Em primeiro lugar, ele próprio não dizimava, e em segundo lugar, porque tinha feito com que outros parassem de dizimar. Quanto a Albert, a igreja dele acredita no dízimo, mas ele achava que somente a congregação tinha que dizimar, e não os pastores. Ele queria poder voltar à terra para começar tudo de novo e devolver os seus dízimos. Os outros 2 pastores que vi também não dizimavam. Um deles sabia que tinha que devolver o dízimo, mas ele simplesmente não devolvia. E o outro pensava que um ministério diante de Deus não é trabalho, então ele concluiu que não havia necessidade de devolver nenhum dízimo. Pessoas que usam encantamentos. Enquanto eu caminhava, vi muitas covas cheias de mulheres que usavam encantamentos, a fim de conseguirem homens para se casar. Algumas delas usavam batons e kits de maquiagens para seduzi-los. Em uma das covas, vi uma mulher chamada Ama Jeanfua, que frequentava a igreja do Pentecostes. Ela procurou um feiticeiro, com o objetivo de controlar o marido como se controla um cachorro. É por isso que ela estava no inferno, por ter usado encantamentos malignos. Em seguida, vi outra mulher chamada Mavis, que estava com um batom rosa nos lábios.
Ela colecionava esses batons sedutores, após consegui-los com um ocultista, e eles serviam para manipular os homens a terem casos amorosos com ela. E ela fazia os homens conseguirem dinheiro a todo custo para dar a ela. Vi uma jovem chamada Vivian. Ela aparentava ter cerca de 24 anos e estava vestida com uma roupa obscena, uma espécie de vestido curto indecente. Ela tinha longas unhas postiças, usava um batom brilhante e um lenço na cabeça. Ela estava naquela cova porque tinha procurado os ídolos para fazer encantamentos. Toda vez que dormia com o homem, ela pegava o sêmen dele para usá-lo em rituais de feitiçaria. Através dos atos dela, 5 homens morreram. Aqueles rituais eram feitos para que ela conseguisse dinheiro. Ela morava em Coaxemã, em Accra, Gana, e disse que costumava se vestir com indecência e de um modo sedutor, enquanto estava na terra. Enquanto estava contemplando esta cena, virei para o outro lado, e vi uma mulher chamada Alice, que tinha sido esposa de um pastor na terra. Ela também tinha recorrido a encantamentos para seduzir o marido. Ela disse que era uma bruxa, e que fazia feitiços. Ela colocava o sangue da sua menstruação na sopa do marido, junto com outros ingredientes, e depois dava para ele comer. Quando fazia isso, o marido se tornava como um filho, e então ela podia controlá-lo e dominá-lo. Ela amarrou o marido, e o prendeu em uma garrafa espiritual. Inclusive, ela chegou a matar alguns membros da igreja. Quando morreu, ela foi imediatamente atirada no inferno, por causa do que tinha feito. O Senhor também me mostrou um homem chamado Kwame, que tinha sido adepto do ocultismo. Ele usava um anel na sua parte sexual que o capacitava a atrair as prostitutas. Depois de dormir com essas mulheres, ele as matava e usava as partes do corpo em rituais de feitiçaria para atingir outras pessoas. Depois disso, vi um homem alto, que se valia de encantamentos para seduzir as jovens a fazerem sexo com ele. Ele tinha feito sexo com cerca de 1000 garotas, na Universidade de Gana, Legon, em Accra. Ele usou de métodos para aumentar o pênis, através do plantio de algumas ervas. Isso o aprisionou espiritualmente no inferno, e lá, ele está confinado em uma cova. Ele também tinha sido líder da mocidade, e tinha feito sexo com muitas garotas na igreja. Em seguida, vi um pastor evangelista chamado Francis, que era da igreja metodista. Ele lançava mão de encantamentos, para que nada do que falasse, fosse contrariado. Ele disse que quando convidava as garotas, elas não resistiam ao seu encanto, e que ele também era homossexual. Também, vi uma noticiarista de Gana que tinha morrido. Ela estava usando uma maquiagem que lhe tinha sido dada por um ocultista hindu. O objetivo era ela conseguir fama, favores e amor das pessoas. Ela morreu de diabetes. Vi 7 pastores que tinham morrido em Gana. Eles faziam parte de uma sociedade secreta e estavam vestidos a rigor. Eles eram profetas e tinham anéis mágicos que usavam para fazer milagres e profecias na igreja. Todos eles estavam gritando de dor. Vi um cantor evangélico que tinha morrido em Gana. Ele disse que foi pastor e que tinha procurado um hinduísta para ajudá-lo a cantar. Aquele homem fez-lhe queimar incenso, deu-lhe um pouco de óleo e um anel que lhe concedeu o poder de lançar muitos álbuns. Foi pedido a ele que dormisse com mulheres. Então, ele dormiu com a maioria das mulheres da igreja. No inferno, ele estava coberto pelas chamas, e vermes enormes estavam entrando e saindo do corpo dele. Ele tinha um número 666 na testa. Vi um homem chamado Abednego, que tinha uma corrente em volta do pescoço. Na terra, quando estava em perigo, ele costumava desaparecer, para escapar da morte. Mas ele morreu e agora está no fogo do inferno, em sofrimento eterno. Vi alguns ganenses usando diferentes tipos de anel, feitos de ouro, prata e bronze. Todos eram membros de sociedades secretas. Depois, vi o ex-ministro das finanças de Gana, que estava no inferno por ter sido membro de uma sociedade secreta e por também ter invocado poderes demoníacos para ter uma mente inteligente. Também vi um pastor de Gana chamado Alfredo, que tinha consultado a rainha da costa para adquirir poderes. Ele estava usando um anel e um lenço.
O lenço era para curar e o anel era para expulsar demônios. O calor do tormento dele era 7 vezes mais forte do que o dos outros que estavam lá por terem recorrido ao ocultismo. Vi uma mulher da Nigéria que tinha usado encantamentos para controlar o marido, a fim de que quando morresse, todas as posses dele fossem deixadas para ela. Infelizmente, aquela mulher morreu e agora estava no fogo do inferno. Vi vários estudantes com mochilas nas costas. Eram alunos do primário, ginásio, ensino médio e até da universidade. Eles recorriam aos encantamentos para ficarem inteligentes no aprendizado, razão pela qual se destacavam na escola. Todos eles não terminaram os estudos porque morreram. Também vi alguns alunos de uma famosa escola de Kumasi, Gana. Vi muitos médicos no inferno. Um deles se chamava Dr. Frimpong. Ao me ver, começou a dizer que quando se tornou médico, ele tinha medo. Então, ele se juntou a uma sociedade secreta, onde lhe foi dado um anel para protegê-lo. Ele morreu em um acidente e agora estava no fogo do inferno. Vi muitos advogados, juízes e magistrados queimando no fogo do inferno. Todos faziam parte de sociedades secretas e também consultavam os demônios em busca de proteção. Eles tinham anéis que os protegiam enquanto estavam vivos. Também vi uma garota que conheci pessoalmente em Kvadazo, Kumasi. Ela tinha ido a um feiticeiro, pois queria ficar com o namorado da melhor amiga. Depois disso, ela teve uma morte vergonhosa e agora está no inferno. Vi um homem chamado Budo, que quando estava vivo, morava em Buokron, Kumasi, Gana. Esse homem era tão forte e perigoso, que até a polícia tinha medo dele. Ele me disse que tinha procurado Satanás, a fim de adquirir força e poder. Ele tinha proteção contra revólveres, facas, lanças e outras armas. Ele me disse que os poderes que recebeu tornaram o seu corpo como um metal, que uma bala apenas lhe fazia uma marca, mas não penetrava nele, e que para ter tudo isso, ele teve que vender a alma ao diabo. Este homem está agora sofrendo no inferno, pois os demônios usam lanças de pontas vermelhas incandescentes para o espetar e destroçar o seu corpo. Vi prostitutas rodeadas por demônios. Aqueles demônios as estavam estuprando no meio do fogo. Elas tinham recorrido a encantamentos para serem ajudadas no ofício de prostitutas, a fim de não sofrerem nenhum dano ou serem mortas. Uma delas se chamava Joana, e ela disse: eu tinha o poder de desaparecer quando estava em perigo. Todas elas estavam sofrendo terrivelmente no fogo do inferno. Vi uma mulher de Gana chamada Auntiafua. Ela tinha um grande galão de água consagrada, que conseguiu com um profeta em Gana. Ela tratava essa água como um deus. Mas aquela água era demoníaca, e ela acabou indo para o inferno quando morreu. Vi Frank, que também era de Gana. Ele tinha um lenço dado por um profeta, para que obtivesse favores aonde quer que fosse, toda vez que esfregasse o tecido no rosto. Aquele lenço era demoníaco, e ele morreu nos seus pecados. Vi a uma certa distância, um vale, onde havia cerca de 10.000 pessoas queimando na lava. Os demônios estavam rindo e zombando delas. Eles diziam: esses que estão aqui, usavam nossos anéis mágicos. Quando me aproximei, reconheci apenas um dos homens daquele grupo, Pastor Afriri, de Gana. Ele disse que tinha recorrido a um anel para ter o poder de curar. Havia aproximadamente 2.000 pastores naquele lugar do inferno, que estavam ali, por terem usado anéis mágicos. Eles eram de diferentes países do mundo. Vi um jovem que eu conheci em Kumasi, e que tinha morrido. Ele era formoso quando estava vivo, e tinha tido muitas namoradas. Ele estava no inferno por causa da fornicação. Vi uma faixa incandescente ao redor do peito dele, que o estava queimando e cortando. Ele disse que aquilo eram as coisas inúteis a que ele tinha recorrido enquanto estava na terra. Vi 5 demônios carregando grandes sacos, contendo dinheiro que tinha sido dado àqueles que faziam encantamentos para ficarem ricos, com a condição de que deveriam vender a alma a Satanás, e morrer depois de alguns anos. Quem se envolve com essas coisas, terá a alma presa no inferno. Tão logo compactuar com isso, e no mesmo instante em que morrer, os demônios levarão a alma da pessoa para o fogo do inferno.
Vi um feiticeiro dizendo para um homem que ele viveria 7 anos. Mas na realidade, esse tempo seria dividido em 2, e aquele homem morreria em apenas 3 anos e meio. Vi uma mulher nigeriana de 43 anos, muito bonita e formosa, que estava no inferno por ter derramado sangue inocente. Ela tinha roubado de um hospital um bebê de 1 mês de idade, para ser usado em rituais de feitiçaria. Ela colocou o bebê em um recipiente de madeira e bateu nele até que morresse. Depois, acrescentou um óleo amarelo esverdeado, e aquilo se transformou em dólares americanos no mundo espiritual. Ela se regozijou e começou a gritar: dinheiro, dinheiro. Essa mulher estava sendo atormentada por demônios que usavam tridentes e lhe diziam: mulher perversa, louve Satanás. Era só o que você fazia quando estava na terra. Vi outra mulher, que quando estava na terra, tinha dormido com muitos homens. Ela pegava os preservativos, colocava o sêmen em um recipiente e levava a um feiticeiro, a fim de fazer rituais para conseguir dinheiro. Essa mulher morreu, e agora está sendo atormentada no fogo do inferno. Vi outro lugar do inferno, em um vale, onde fluía uma lava muito quente. A placa daquele lugar dizia: escarnecedores de Deus. Os que estavam ali usavam grandes anéis de ouro nos dedos, que os capacitavam a curar, expulsar demônios, transformar maldições em bênçãos, e realizar muitos sinais e maravilhas, enquanto estavam na terra. Ali estavam somente aqueles que usavam anéis de ouro. Vi o demônio encarregado daquela parte do inferno dizendo: essa gente está aqui, por ter usado anéis mágicos para fazer milagres. Cada alma estava em uma cova profunda. Era gente de muitos países da terra, e eu vi 2, que eram de Gana. Um homem que era da Nigéria disse: Deus, salve-me. E uma voz respondeu: eu nunca te conheci. Lúcifer então foi até aquela parte do inferno e começou a rir sarcasticamente e incontrolavelmente. Princesa Diana e Michael Jackson. Vi também a princesa Diana, e ela estava lá por causa de feitiçaria. No inferno, ela não estava muito deformada. Ela tinha um anel protetor da Índia que obviamente não a salvou naquela noite fatal. Uma pessoa que vinha no meio de um grupo de músicos foi Michael Jackson. Ele tinha um anel mágico da Índia na mão, que o capacitava a invocar terríveis poderes de Satanás. Ele disse: ganhei um anel do diabo, que me deu fama, riquezas, e uma voz como a de um anjo. Mas agora estou sofrendo eternamente no inferno, sem Cristo. Foi esse anel da Índia que o colocou no ranking das celebridades, e lhe deu o poder de cantar maravilhosamente. Ele também está entre aqueles que usavam encantamentos durante seu tempo de vida na Terra. O general Sami Abacha e o coronel Muammar Gaddafi no inferno. Vi também Sami Abacha, ex-presidente da Nigéria, na Galeria Real do Inferno, para onde vai grande parte dos líderes mundiais. Ele disse que tinha causado a morte de milhares de pessoas, para usar as partes dos corpos em rituais. Também vi o coronel Muammar Gaddafi, recentemente morto pelos manifestantes na Líbia. Ele disse que estava lá, porque não acreditava em Jesus. Vi como ele tinha vivido sua vida na Terra. Ele tinha uma corrente mágica, que o ajudava a desaparecer, quando as forças da OTAN e os manifestantes o atacavam. No entanto, naquele dia fatal, depois de ter tomado banho, ele esqueceu de pôr a corrente que tinha ganhado de um grande mestre ocultista da Índia. Ele falou: tenho que dizer para toda a Líbia, meus filhos e minha esposa, que se convertam ao cristianismo. Ele disse que estava sofrendo terrivelmente, e que se eles não mudassem, iriam para o lugar onde ele estava. Ele até mesmo disse: nem aqueles que me mataram deveriam vir para cá. E então pediu um pouco de água. Pessoas a caminho do inferno. O Senhor então me mostrou uma cena, em que vi muitas pessoas comprando coisas na terra, e indo direto para o inferno. Era uma loja em Gana. Entretanto, há muitas lojas como aquela ao redor do mundo, que vendem itens demoníacos, usados pelos falsos profetas nas igrejas, e pelos feiticeiros. Alguns daqueles itens incluíam velas vermelhas, pretas, azuis, magentas, púrpuras e verdes, óleos diabólicos de diferentes tipos, pós, águas, cadeados e outros itens usados nas igrejas.
Todos que estavam comprando essas coisas demoníacas estavam caminhando direto para o inferno, pois são itens usados por praticantes de ocultismo nas igrejas e nos rituais. O Senhor me disse que quando alguém se vale de encantamentos para conseguir algo, essa pessoa automaticamente se torna um candidato ao inferno, pois seu nome vai ser escrito lá. Vi então um demônio com um recipiente na mão, contendo muitos tipos de anéis. Ele disse que aqueles eram os anéis dados para as pessoas da terra fazerem encantamentos. Havia anéis para proteção, cura, espiritualidade, poderes mágicos, conhecimento e outras coisas. Vi também muitas garrafas, e alguns demônios as estavam levando para a terra a fim de entregá-las a pessoas que as usariam para enfeitiçar os outros que ficariam presos naquelas garrafas no mundo espiritual. Qualquer pessoa que usa encantamentos se torna um com Lúcifer, e como punição, vai para o inferno. Vi várias celebridades, membros do poder judiciário e políticos, trilhando seu caminho para o inferno por usarem encantamentos para se darem bem, atingirem altas posições e se tornarem famosos. Vi uma conhecida atriz de Gana, que usava um amuleto entre os seios para cativar as pessoas. Ela, e muitos outros que usam encantamentos para terem um bom desempenho como atores, estavam trilhando seu caminho para o inferno. Vi ainda muitos cantores evangélicos e seculares, que também estavam trilhando seu caminho para o inferno, por estarem usando encantamentos para terem um bom desempenho, e gravarem álbuns. Vi fisiculturistas, que estavam usando determinadas poções para ficarem encorpados e ganharem prêmios. Esses também estavam trilhando seu caminho para o inferno. Jogadores de futebol no inferno. Vi um garoto de 12 anos, que tinha sido jogador de futebol. Perguntei ao Senhor por que ele estava lá, e o Senhor disse que era por causa do ocultismo. O professor daquele garoto o conduziu a essa prática, para que ele fosse um grande jogador. Ele foi levado a um ocultista para ser submetido a encantamentos e usar um óleo especial a fim de jogar bem. Também vi um jogador do Brasil. Ele tinha ido a um feiticeiro pedir ajuda para jogar na confederação. Ele se recusou a voltar para agradecer àquele feiticeiro e então morreu no campo quando estava disputando uma partida de futebol. Vi Mart Vivien Foé, jogador de Camarões, que morreu em 2003, durante uma partida de futebol na França. Ele tinha procurado a Rainha da Costa, em busca de poderes, para jogar na Copa Africana das Nações. Depois de obter os poderes, ele tinha que sacrificar a sua mãe, para a Rainha da Costa. Mas ele se recusou a fazê-lo. Então, naquele dia fatal, um espírito do reino das águas esmagou o coração dele e o matou instantaneamente no campo. E agora ele estava naquele lugar, por causa do ocultismo. No inferno, eu o vi segurando um crânio humano. Jogadores de futebol e fãs trilhando o caminho para o inferno. Vi então muitos times e seus torcedores passando por dentro de túneis, trilhando o caminho para o inferno. O primeiro time que vi foi o Chelsea Futebol Clube. Ivanovic estava na frente, conduzindo outros jogadores, em linha reta. Todos estavam segurando itens de mergulho. Alguns levavam incenso, óleo, anéis sagrados, e outras coisas. E então, vi como todos que torcem de coração para este time, estavam caminhando com eles pelo túnel que conduzia ao fogo do inferno. Vi Ronaldinho e alguns garotos entre 8 e 13 anos, que estavam aprendendo a jogar como ele. Então, vi um demônio de aparência estranha, que tinha asas de morcego e uma forma mista de mulher e macaco. Esse é o demônio que ajuda Ronaldinho a jogar bem. Sendo assim, quando aqueles garotos começam a ensaiar, esse demônio se manifesta e entra neles. Eu vi aqueles jogadores, todos os seus fãs, torcedores, e os garotos que querem jogar como Ronaldinho, caminhando pelo túnel, trilhando o caminho para o inferno. O próximo astro do futebol que vi foi Kaká. Ele tinha uma Bíblia na mão direita e uma bola de futebol na esquerda. Vi então um demônio ir até ele e dizer: "Siga-me, e te mostrarei o caminho da mentira." Aquele demônio então pegou a Bíblia e colocou na mão esquerda de Kaká. A bola de futebol, ele a pôs na mão direita do jogador. Infelizmente, aquele demônio também o estava conduzindo ao inferno. Vi um homem dizendo em português:
que ele podia ser um cristão, mas que tudo que Kaká quisesse fazer no futebol, aquele homem faria por ele. Aquele homem fez alguns rituais, e um demônio apareceu. Ele pôs um líquido na cabeça de Kaká, e o demônio entrou nele. E ele então começou a jogar habilidosamente. Vi jovens jogadores brasileiros o seguindo em direção ao inferno. Também vi algumas pessoas caminhando em silêncio para o inferno. Eles eram os times brasileiros de futebol. Perguntei ao Senhor Jesus o que eles tinham feito, e ele disse: é por causa da idolatria. Isso porque o futebol é um deus, e o destino dos seus partidários é o inferno. Vi Pelé entrando em um cemitério à noite para invocar um demônio. Esse demônio foi até os jogadores, e um óleo estranho foi passado neles. Foi-lhes dito que não tocassem em nenhuma mulher. Vi um demônio esquisito, com cabeça de homem e corpo de bezerro. Ele estava guiando o time, inclusive os jogadores mais velhos, como Pelé e outros. Também vi a maioria dos brasileiros seguindo a eles em silêncio, em direção ao inferno, por causa da paixão pelo futebol. Vi muitos jogadores usando anéis, óleos especiais, e outros apetrechos ocultistas para terem sucesso. Porém, a parte triste é que todos eles estão caminhando direto para o inferno, junto com os seus torcedores. Vi o time de futebol da França sendo guiado por Zidane e outros ex-jogadores. Todos os seus fãs e torcedores estavam lhe seguindo em direção ao inferno. Depois disso, vi o time nacional do Egito sendo guiado por Abutreca, e todos eles também estavam trilhando o caminho para o inferno. O time estava sendo conduzido por 2 demônios que tinham forma de vacas. O principal demônio, que os ajudou a ganhar a Copa Africana das Nações por 7 vezes, foi Osíris. Vi então todos os times do mundo, inclusive o time nacional de Gana, o Black Stars, Estrelas Negras, sendo seguido pelos seus fãs e torcedores. Perguntei ao Senhor Jesus o porquê daquilo, e ele disse: porque todos eles pertencem ao inimigo, e estão envolvidos em práticas ocultistas. E então o Senhor disse: admoesto que ninguém que está envolvido com o ocultismo pode entrar no meu reino. Vi todos os clubes de futebol trilhando o caminho silenciosamente para o inferno, acompanhados bem de perto pelos seus fãs. Todos os jovens que estão seguindo os jogadores profissionais também estão indo junto com eles em direção ao inferno. Alguns desses jovens não vão até os feiticeiros, mas seus professores e treinadores recorrem aos poderes do ocultismo e dão a eles os itens e as instruções sobre o que fazer. Os cristãos e o futebol. Vi 2 times cristãos jogando uma partida de futebol. Demônios em forma de ursos apareceram e se sentaram para assistir ao jogo. Eles acenavam e estavam muito contentes. Outros demônios apareceram do chão para instruir a partida, como se fossem os treinadores. Mesmo quando são cristãos que estão jogando, os demônios têm legalidade de estarem presentes, pois o futebol é um jogo projetado por Lúcifer para enganar muitos e levá-los para o inferno. Vi uma partida de futebol entre 2 igrejas, e um homem recorreu ao ocultismo para vencer o jogo. Foi-lhe dado um relógio para que dormisse no cemitério da meia-noite, às 6 da manhã. Ele então pôs o relógio perto da igreja rival para que ganhasse a partida. Um homem do outro time também foi a um feiticeiro que lhe deu um líquido estranho, que ele aspergiu nas camisas do time. Os demônios então possuíram os jogadores, e eles jogaram sob influência de demônios anões. Pessoas com tatuagens. Vi um jovem americano de 17 anos chamado Philip. Ele tinha uma aranha tatuada nas costas. Ele disse que um amigo lhe falou que essa tatuagem o protegeria das doenças. Vi Lúcifer passando ali perto e zombando dele. Aquele jovem era da igreja, e pensava que estava indo para o céu. Infelizmente, agora ele está no inferno por causa da tatuagem. Lúcifer disse: todos que usam tatuagens estão me servindo. Vi muita gente naquela parte do inferno, tudo em razão de terem feito tatuagem no corpo. Vi então Lúcifer se transformar em um jovem com muitas tatuagens e piercings pelo corpo, zombando deles, e citando Levítico 19:28, pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. No inferno, um metal vermelho e quente.
é fixado no desenho das tatuagens, e eles sofrem com muita dor. Vi um garoto dizendo que não sabia das consequências. Ele apenas quis imitar um amigo, então fez o mesmo. No entanto, ele também está no inferno sofrendo de dor, por ter feito uma tatuagem no corpo. Homens usando brincos. Segui um pouco adiante, e vi um jovem em uma cova de fogo usando brincos nas orelhas. Ele disse que era para seduzir as garotas a se apaixonarem por ele. Ele também tinha um anel que usava para seduzir tanto homens quanto mulheres, a fazerem sexo com ele. A maioria dos jovens e dos homens usam isso para seduzir as garotas a fazerem sexo com eles. Essa é outra prática ocultista que está acontecendo. Um espírito diabólico entra em quem faz isso e influencia negativamente a vida de quem recorre a essas práticas. Livros satânicos e cristãos. Vi então uma biblioteca no inferno. A sala era muito escura, e havia 3 velas queimando e derretendo, uma vermelha, uma azul e uma preta. Vi o livro de Mormon, livros de astrologia, bruxaria branca, a Bíblia satânica, livros sobre o evolucionismo, o 6º e o 7º livro de Moisés, a Bíblia hip hop, o livro das mutações, e outros livros diabólicos, sendo que alguns deles são usados por várias religiões. Aqueles que usam esses livros vão para o inferno. Também vi muitos livros cristãos, e Lúcifer disse: meu espírito mora nos livros, e todo livro que não tem o Espírito de Deus é preenchido com o meu poder. Ele também disse: todo livro que conduz as pessoas ao inferno está guardado nesta sala. As pessoas devem tomar cuidado com os livros que leem, inclusive títulos cristãos. Soldados no inferno. Depois de sair daquela sala, fui levado a um lugar do inferno, onde havia soldados. Eram pessoas de diferentes países, que tinham sido soldados quando estavam vivos. Eles estavam queimando em uma piscina de fogo. Eles tinham buscado proteção contra disparos e outros tipos de armas. Alguns tinham o poder de desaparecer, e outros tinham roupas à prova de bala. Eles tinham recorrido a todo tipo de práticas ocultistas, para estarem protegidos enquanto estavam na Terra. Cada um tinha um 666 na testa. Havia demônios enormes, maltratando e torturando aqueles soldados. O demônio comandante tinha quase uns 6 metros de altura, e tinha a aparência de um sapo com 3 olhos. Vi um soldado de Gana, que teve uma história muito triste. Ele tinha se envolvido com as artes marciais, e quando morreu, um demônio o arrastou para aquela parte do inferno. A maioria das pessoas não sabe, mas todos que praticam artes marciais também vão para o fogo do inferno. Fumantes. Depois, vi 2 pessoas que estavam no inferno por fumar. Por isso, as pessoas têm de saber que o fumo as levará para o inferno. Pessoas que recorrem a santos. Também vi um homem que recorria aos santos quando estava na Terra. Visto que isso é classificado como ocultismo, ele estava sofrendo muito no inferno. Depois disso, fui conduzido pelo túnel e estava... Meus amados e queridos irmãos, vocês acabamos de acompanhar este vídeo, a qual o irmão fala que viu muitos jogadores no inferno, queimando nas profundezas do inferno. E eu estarei trazendo a minha opinião, minha humilde opinião. Irmão, esse é um assunto bem complicado, a qual eu estarei falando, porque tem pessoas aqui que vão ficar falando, não sei o que você está trazendo, expondo o irmão para falar mal dele. Não. Irmão, a Bíblia diz: não julgueis para que não sejam julgados. Mateus capítulo 7, eu não quero julgar ninguém, mas sim só falar daquilo que eu acho, em nome de Jesus. Na minha opinião, que o irmão acabou de falar aí, eu fico um pouco em dúvida. Eu tenho direito, porque é minha opinião. Você pode ter a sua e eu tenho a minha. Em nome de Jesus, estamos aqui na internet para debater saudavelmente. Você que veio vai me criticar. Criticar, você pode até criticar. Você vai querer me ofender, você vai tomar também, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então, irmão, a minha opinião é o seguinte: o irmão
Eu acho que ele se equivocou um pouco a falar que vários jogadores no inferno, porque pode até ter, como eu acho que tem mesmo, pessoas que não se converteram. A Bíblia diz, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê e não for batizado será condenado. Não sou eu que estou dizendo, mas a Bíblia é sagrada. Então, devemos tomar muito cuidado naquilo que falamos, naquilo que ouvimos e naquilo que acreditamos em nome de Jesus. Na minha opinião, tem um pouco de contradição nesse testemunho, nesse relato que o irmão fala, mas eu respeito a opinião de todos, em nome de Jesus. E para finalizar este vídeo, eu quero orar pela vida dos irmãos em nome de Jesus. Eu sei que Deus vai fazer o sobrenatural na vida dos irmãos em nome de Jesus. Vamos orar e Deus ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus Todo-Poderoso, mas por teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aí está o teu povo, a tua igreja, meu Pai, reunida no teu nome, para te adorar, bendizer e exaltar ao teu nome, Senhor. Toma cada servo e serva tua nas tuas mãos. Vai julgando todo mal por terra, tudo aquilo que não provém de ti. A tua palavra diz, meu Pai, que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali o Senhor se faz presente. E eu creio que o Senhor está presente em nosso meio. E a tua glória, meu Pai, será derramada sobre a vida de cada servo e serva tua. Deus Todo-Poderoso, toma cada pedido de oração aos teus cuidados, abençoa, dá vitória, joga todo mal por terra, tudo aquilo que não provém de ti. Toma tua filha Maria de Fátima nas tuas mãos, o teu filho Henri também que pediu oração, Deus Todo-Poderoso, teu filho Daniel, tua filha Maria da Conceição, tua filha Maria, Senhor amada Alessandra, a tua filha Meire também, Senhor, Deus Todo-Poderoso, a cada um que nos acompanha neste dia chamado hoje, vai, Senhor amado, ô Espírito Santo visitando, vai cortando todo o laço do inimigo, que toda a ferramenta preparada contra os teus filhos, contra as tuas filhas, neste dia chamado hoje, nessa sexta-feira abençoada, a qual o Senhor nos concedeu, de estar na tua presença, te adorando e bendizendo o teu santo nome. Joga todo mal por terra, toda investida de Satanás, que seja repreendido e jogado por terra neste dia chamado hoje. Pai Celeste, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, toma cada servo e serva tua, livrando de todo mal, de toda seta do adversário, que o teu Espírito Santo venha falar conosco através da tua palavra, através, meu Pai, do teu santo nome, Senhor. Aqueles que estão indo trabalhar, agora é de madrugada, a qual estou gravando esse vídeo, Deus guarda, livra, abençoa, meu Pai, aqueles que vão ver este vídeo, a cada nação, meu Pai, pessoal da Angola, Moçambique, pessoal de Bangladesh, meu Pai, pessoal do Japão, Deus Todo-Poderoso, e a todo o Brasil, Bahia, Espírito Santo, pessoal do Rio Grande do Sul, meu Pai, teu filho Gilmar, meu Pai, toma o teu filho nas tuas mãos, abençoa, dá vitória, joga todo o mal por terra, toda a investida de Satanás contra a vida do teu filho nesta hora, que seja repreendido e jogado por terra. Pai Celeste, neste dia chamado hoje, eu quero louvar, eu quero engrandecer e te exaltar, porque o Senhor é fiel para com nossa vida. Toma minha vida, a vida da minha esposa, a vida da minha família, da minha casa. Toma, Senhor
derramado na vida da Samara, do Gabriel. Joga todo mal por terra, vai livrando, cortando todo o laço do inimigo, Senhor. Olha, Senhor, neste dia chamado hoje, quero te agradecer, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, porque mesmo nós sendo infiéis, o Senhor tem sido conosco, meu Pai, fiel conosco. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado vitória, o Senhor tem nos levantado, o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos erguido, o Senhor tem feito maravilhas sobre a vida dos teus servos e das tuas servas. Por isso eu louvo e engrandeço o teu nome, pela vida de cada jovem, criança, adolescente, homem e mulher, meu Pai, que tem nos acompanhado neste dia chamado hoje. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha nos dar, Senhor, uma sexta-feira abençoada, que essa sexta-feira seja a melhor sexta-feira de nossas vidas. Nos livra do homem sanguinário, da bala perdida, dos assaltos, Senhor. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o culto de mais tarde seja um culto abençoado. Se o Senhor venha falar através da tua palavra, que pessoas venham ser impactadas pelo poder do teu santo nome, Senhor, que almas venham se render diante de ti, meu Pai, que pessoas que venham entrar naquele lugar, que venham ser abençoados, cheios, transformados pelo poder da tua palavra. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, muito obrigado por mais um dia na tua presença. Fica conosco, derrama a tua glória sobre nossas vidas, e é isso que eu te peço, já te agradeço na certeza da vitória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Estaremos orando e clamando sobre a tua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom Adonai, que a graça do Senhor venha habitar em nossos corações.